Atenção passageiros do voo PDA 001. Preparar para o toque de 5 segundos. 50, 40, 30, 20, 10. Olá, queridos passageiros deste primeiro episódio do podcast do Papo de Aeroporto. Sejam muito bem-vindos a bordo. Eu sou Rafael Castro, comissário-chefe desse voo, e eu estou muito feliz de compartilhar com vocês esse novo projeto. Essa é a primeira temporada do nosso podcast, ela vai ser bem curtinha, mas eu espero que vocês gostem bastante para a gente produzir uma segunda temporada logo. Serão 6 episódios publicados a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast. Aqui no Papo de Aeroporto, vamos trocar ideia com muita gente legal, com convidados super especiais que atuam na aviação das mais variadas formas, além de contar as histórias que vocês aí da nossa audiência já viveram enquanto passavam por um aeroporto ou no avião. Bora então iniciar o nosso primeiro Papo de Aeroporto? Tripulação, decolagem autorizada. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre um personagem que é muito conhecido por desvendar aí os mistérios por trás da aviação. Ele é mecânico de aeronaves, piloto e, claro, dono do canal Aviões e Músicas. Bora? É claro que a gente não podia gravar esse primeiro episódio sem contar com essa presença ilustre, com essa presença VIP. Eu estou me sentindo muito importante hoje, inclusive, por conta disso. Com esse cara que todo mundo sabe quem é, que dispensa apresentações. Então seja muito bem-vindo a bordo, Lito. Obrigado. Oi, Rafa, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. É podcast a qualquer horário, mas obrigado pelo convite aí. É um prazer estar aqui a bordo do seu podcast. Ah, imagina. Nossa, é uma honra para mim ter você no meu primeiro episódio, nesse nosso episódio piloto. E hoje para poder falar um pouquinho sobre um lado do Lito que talvez as pessoas não conheçam tanto, né? A gente conhece muito o Lito mecânico de aeronave, o Lito criador de conteúdo e tudo mais, mas a gente não conhece tanto o Lito como passageiro, né? O Lito quando ele está voando. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Bora? Bora, vamos lá. Pronto para embarcar já. Ô, Lito, me conta uma coisa. Você é um cara que viaja muito, né? Mas você tem uma ideia, assim, com que frequência que você viaja de avião? Seja viagens nacionais, internacionais, enfim. Eu acredito que se eu fizesse a média, assim, dos últimos 10 anos, dá uns 2 voos por mês, pelo menos, de média. Tem mês que eu viajei, 5 vezes no mês. É bastante. E a maioria dessas viagens é para trabalhar, ou é a lazer? Porque acho que quando você estava na United, você viajava muito a trabalho, né? Sim, e continua assim, a maioria continua sendo trabalho. Acho que lazer mesmo são 2 vezes por ano eu viajo a lazer, mas o resto do ano inteiro é viagem a trabalho. Agora por causa do canal e por causa das palestras e tudo mais, então tem sido mais viagem a trabalho. Mas para mim viagem é sempre, se eu estou dentro de um avião, sempre é passeio para mim, então eu nem considero como um trabalho. As pessoas perguntam para mim também, você vai viajar, mas você vai viajar a trabalho ou você vai viajar a lazer? Eu falo, olha, na verdade é sempre um misto das duas coisas, porque eu vou para criar conteúdo, então é trabalho, mas eu também estou me divertindo porque a gente se diverte viajando, a gente se diverte só de estar no aeroporto, só de estar no avião, a gente se diverte, né? Então é sempre trabalho e sempre lazer, né? Junta as duas coisas. E Lito, qual que foi a sua primeira viagem internacional? Você se lembra quando foi, como foi? Eu lembro, foi em 1991 e foi para o Zaire, lá no continente africano. Um país que nem existe mais hoje. Existe mais com outro nome, né? Sim, sim. E essa foi... Normalmente as pessoas, a primeira viagem, vou para os Estados Unidos ou para a Disney. Eu fui para o Zaire. O que você foi fazer no Zaire, Lito? Pelo amor de Deus. Fui acompanhar os Lockheed Electras da extinta Varig, quando eles foram aposentados e aí um rapaz lá da África comprou, né, uma empresa da África comprou, e eu fui junto com os aviões para ensinar manutenção para o povo lá. Eu achei que era isso, né? E acabei voando com os aviões lá e
e essa epopeia acabou virando um livro onde morrem os aviões. E nesse livro eu explico toda essa incrível jornada que eu tive lá. Nossa, imagino, deve ter sido incrível, né? E como é que foi esse voo até o Zaire, Lito, com Lockheed Electra? Vocês pararam aonde? Porque não dá para fazer direto, né? Não dava. A gente fez São Paulo-Recife. Aí em Recife fazia o reabastecimento. Aí Recife, Ilha do Sal. A Ilha do Sal pernoitava. A Ilha do Sal para Abidjan, na Costa do Marfim. Costa do Marfim Nossa. até o Kinshasa, no Zaire. Na República Democrática do Congo agora. Ó rolê mesmo. E digamos que o Electra não é um avião silencioso, né? Nem tão silencioso e não tão confortável quanto os aviões que a gente tem hoje, né, Lito? Pelo menos não os da classe executiva nem nada. Confortável ele até era, porque as poltronas ainda eram do modo antigo, né? Aquela mais larga, que reclinava. Mas não se compara com uma classe executiva de hoje, né? Com certeza. E então, falando sobre avião, o que é mais importante para você quando você vai escolher qual companhia aérea que você vai voar, que você tem que fazer uma viagem, tem que escolher qual companhia aérea você vai, né? Graças a Deus, em algumas rotas, a gente tem uma oferta grande aí de companhias aéreas diferentes voando para esses destinos. O que é crucial para você escolher? Eu quero voar por essa companhia aérea. Aqui no Brasil, eu não faço muita distinção entre as empresas, assim, eu pego realmente por rota e o melhor horário. E o que sai de Guarulhos, que para mim facilita, ao invés de ir até Congonhas, que aí levo mais tempo no trânsito do que no voo. Até porque também, infelizmente, a gente não tem uma oferta tão grande de companhias aéreas no Brasil, né, Lito? A gente fica refém aí de uma oferta pequena, né, até. Infelizmente, é verdade. Para voos internacionais, eu prefiro voar pela United, que é a empresa que eu trabalhei durante 25 anos, e é que me transporta até os locais onde eu posso ou fazer conexões, ou é o que geralmente eu já vou visitar. Então, tem Chicago, tem Houston, São Francisco, Los Angeles, que são bases onde a United praticamente tem hubs, então eu até prefiro voar pela United. Mesmo quando você vai para a Europa, por exemplo, você vai via Estados Unidos? Já fiz isso, mas aí é por uma questão só de benefício. Né, eu pego voo até os Estados Unidos e de lá vou para a Europa. Sai bem mais barato do que eu pegar um voo direto. Mas quando eu faço voos diretos assim para a Europa, aí depende do país. Eu tenho voado bastante pela Suíça e eu gosto. KLM também, eu gosto bastante. A atenção das comissárias é um negócio fabuloso, o atendimento. Então são essas as minhas opções. Legal. E o que você faz durante um voo longo, Lito? 12 horas de voo, 13 horas de voo, sei lá, até Europa, até Dubai, 14 horas. O que você faz durante um voo longo? Porque eu, por exemplo, sou um cara que durmo muito pouco no avião. E eu, como criador de conteúdo, eu fico numa tensão de achar que vai acontecer alguma coisa enquanto eu estiver dormindo e que eu não vou ter gravado aquilo, eu não vou ter vivido aquilo. Então, eu fico ali acordado, ligado no 220 o tempo inteiro para ver o que está acontecendo. Como é que é você? É mesmo? Não sabia desse seu lado não, Rafa. Eu sou assim. Bom, eu sou bem mais tranquilo. Às vezes eu relaxo tanto quando eu passo pela porta do avião que antes do táxi eu já estou dormindo. Então eu fico muito tranquilo. E quando eu estou com insônia, normalmente os voos da volta, eu não sei o que acontece. Indo para o hemisfério norte, eu tenho muito mais sono do que voltando. Voltando eu já fico um pouco mais acordado e aí eu fico assistindo filmes, bastante. Eu gosto muito de documentário. Então eu assisto todos os documentários que tem na playlist lá do sistema de entretenimento. Eu vou assistindo, gosto bastante. E se tem algum filme lançamento também, eu também curto. O voo mais longo que eu fiz, que foi o de Dubai para São Paulo, aí além de assistir filme, ainda sobrou tempo, porque é um voo muito longo mesmo. E aí eu coloquei na playlist, assim, dos top 100 de várias décadas, então eu fiquei ouvindo música dos anos 60, 70, 80, eu adoro ficar ouvindo música também. E esse voo ainda é diurno, né? Então você já chega, teoricamente, no aeroporto descansado, né? Você já dormiu uma noite inteira, então você não está com aquele sono todo para voar 14, 15 horas, né? Ele é um voo bastante cansativo, assim, principalmente para o pessoal que está na classe econômica, você tem que ter muita paciência, porque o tempo não passa.
Não passa. Você olha lá no mapinha, parece que você não saiu do lugar. Você está ali voando. Parece que a Arábia Saudita não acaba nunca. O deserto, né, é a coisa mais gigantesca. Você fica 3 horas voando em cima do deserto ali e nada. E só, Bem nossa, isso. nem cheguei no oceano ainda. Ainda tem o oceano todo para cruzar. Quando você chega na bordinha da África, né, que você fala, parece que está chegando, não, ainda tem o Atlântico inteiro para cruzar. E Lito, já passou por alguma situação assim mais inusitada durante um voo? Alguma coisa meio estranha ou diferente, enfim, inusitada mesmo? Olha, eu nunca passei por situações de emergência ou turbulência muito severa. Uma vez eu peguei uma turbulência um pouco mais pesada, eu estava no 747 da KLM, voltando de Buenos Aires para São Paulo. E quando chegou ali no litoral de Santos... Olha, o 747 nessa rota. Nessa época era. E quando chegou ali perto de Santos, aí começou a pauleira e aí caiu o painel, abriu o painel no teto, caiu máscara. Eu ouvia os passageiros, faz aquele, né, aquele medo que o pessoal tem. E eu tava tranquilo, só olhando no mapinha lá qual é a curva que o avião ia fazer para desviar desse negócio, né? Fiquei acompanhando ali. Sim. E aí pousou sem problema. Um outro fato inusitado foi num voo curtinho nos Estados Unidos. Eu estava indo, se eu não me engano, de Chicago para Dayton, em Ohio, e é um avião regional, esse de 40 lugares, 45 lugares, e eu estava sentado na janela de emergência. E aí veio o comissário, e geralmente já está acostumado, né, com os procedimentos de emergência e tudo, que ele vai perguntar se eu sei abrir, se eu posso auxiliar, coisas assim. E aí ele chegou e perguntou assim para mim, qual é a capital da Suíça? Oi? E eu, né, aquilo me pegou de impacto assim, porque todo mundo já pensa em Zurique, mas não é Zurique, né? Aí eu falei, e tentando lembrar como era Berna em inglês, né? Bern. Aí ele, ok, não, eu tava testando se você sabe falar inglês, porque para aceitar nesse assento aqui, você tem que estar habilitado a falar em inglês, entender inglês e blá, blá, blá. Eu falei, interessante, foi inusitado. Eu achei que ele queria ver se você estava prestando atenção. Deve ter tido um pouco disso também, né? Pode ser também. O cara tá atento e testar se o cara fala inglês, né? Foi interessante. Já fez alguma conexão assim muito longa? Já ficou muito tempo no aeroporto? Fiquei quando eu estava indo para Maldivas. Eu fiquei acho que umas 8 horas, talvez, lá no aeroporto de Dubai. Mas o que não é um problema, porque tem aquele hotel lá dentro mesmo. Você vai, dorme. Sim. Recentemente também. Já passei uma noite naquele hotel também. É bem tranquilo, né? Eu achei sem problema. Eu também fiquei já numa dessas conexões para a Europa, lá em Newark. Em Newark. Tem uma sala VIP interessante da United lá e dá para você dormir também, apagar a luz. É bem silencioso. E acho que eu fiquei umas 6 ou 7 horas, né? Bom saber, porque eu ainda não conheço Newark, inclusive. Só conheço Newark passando do alto. Decolei de LaGuardia, indo para Miami, e aí até fiz um vídeo pro Instagram sobrevoando Newark, assim, mas o aeroporto ainda não conheço. O Newark é um aeroporto que eu não curto muito, viu? Eu acho ele meio confuso, a parte de imigração é terrível. Agora eles estão fazendo diversas reformas, eu espero que melhore, mas é um aeroporto que eu não curto ir, não. Tomara. E aí a gente já entra no nosso próximo conjunto de assunto aqui, que é de aeroporto, né? Que é o assunto aí que eu mais gosto de falar. E eu queria saber se você tem ideia de quantos aeroportos você já conhece, quantos aeroportos você já passou. Já contabilizou isso? Eu não contabilizei, mas acho que eu vou começar a contar, viu? Eu gravo meus voos, né? Eu faço a minha recordação dos voos no My Flight Radar. Também faço. Que ele vai colocando um pininho no mapa lá, né? E eu tenho assim, eu acho que mais de 300 aeroportos eu já conheço. Meu Deus. Já passei por eles. É muita coisa. É muita Mas coisa. eu vou contabilizar e na próxima vez eu te respondo. O que você faz no aeroporto quando você está aguardando um voo, Lito? Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que adoro ficar reparando nos outros. Eu tenho esse meu lado fifi, que eu fico reparando nas malas alheias. Eu adoro reparar o comportamento das pessoas. Em Congonhas fica aquela galera chamando para os voos, naquela gritaria, naquela loucura. E aí eu fico reparando essas coisas. E, claro, a gente gosta de uma sala VIP, né? E quanto mais coisa tem para fazer no aeroporto, melhor.
Mas o que você gosta de fazer? O que você costuma fazer, né? No voo nacional, no voo internacional? Eu gosto de ver a arquitetura do aeroporto, principalmente os americanos, sempre tem alguma coisa bem interessante para ver dentro do aeroporto, fora as lojas, né? Loja, o passeio tá Sim. garantido. Mas a arquitetura é um negócio que me fascina. E muitas das vezes também eu fico olhando para o pátio, né? Ver a Ah, eu também. operação lá do. Porque eu saí do aeroporto, mas o aeroporto não saiu de mim, né? Não sai Então da eu fico gente, é. vendo como é que o pessoal trabalha, se eles estão fazendo a coisa certa, se estão seguindo o procedimento. Eu fico observando essas coisas. E tirando foto. É, eu adoro E fazer isso tirando foto de também. avião também, né? Claro, Isso né? Claro. Eu também adoro ficar observando as operações. Inclusive, esses dias eu estava passando por Recife, eu até reclamei disso, porque a sala de embarque lá, a gente não tem visualização nenhuma do pátio, né? Eles criaram um sistema de como se fosse não sei se é tipo umas persianas, assim, né? Para poder tampar, para o sol não poder entrar No no terminal. terminal e poder diminuir a temperatura, e a gente não consegue ver do lado de fora. E aí eu achei aquilo, primeiro, claustrofóbico, porque a gente não consegue ver do lado de fora, assim, chato, né? Porque a gente gosta de ver a movimentação no pátio, né? Gosta, quem vai no Galeão Novo ali, aquela visão que se tem do pátio com aquelas espreguiçadeiras, aquele é o sonho Exato. para quem gosta de avião, né? Exatamente. Ficar lá deitadão na espreguiçadeira só observando o pátio, né? De lá ainda dá para ver a pista, né? Uma das pistas. É. Maravilhoso. O que não pode faltar num aeroporto para você, Lito? De jeito nenhum. Tem que ter boa sinalização. Assim, principalmente para o brasileiro. O brasileiro é um cara, assim, em geral, que ele não gosta de se virar sozinho. Ele acha mais fácil perguntar as coisas. E quando você vai em um aeroporto em que a sinalização não está te ajudando a se locomover, aí isso eu acho que é essencial. Assim, eu não gosto de ficar parando e perguntando para as pessoas, porque se você pensar assim, poxa, aquele segurança ali que ele está com o colete, né, a veste refletiva, já imaginou quantas pessoas param por dia para perguntar a mesma coisa para ele? Então eu prefiro não perguntar e ir seguindo as sinalizações do aeroporto. E aí eu percebo, assim, quando a sinalização é boa, quando eu falei, pô, isso aqui podia melhorar. Então, Guarulhos, por exemplo, é um aeroporto bem sinalizado. Só que pelo fato de ser um aeroporto de arquitetura antiga e tudo mais, apesar da sinalização estar lá, ela é pequena. E aí isso não chama muita atenção. Então, eu acho que uma boa sinalização é essencial para o aeroporto. E com certeza já aconteceu com você também, mas toda vez que eu estou gravando algum conteúdo em aeroporto e que naturalmente a gente tem que usar o colete, né, até para poder acessar o lado ar do aeroporto, pátio e tudo mais, a gente naturalmente vira um ponto de informação, né? As pessoas, elas te veem ali usando o colete e elas chegam até você e começam a fazer pergunta, né? Aí, assim, eu geralmente, quando eu sei a resposta, eu ajudo a pessoa, né? Mas, apesar de não trabalhar no aeroporto, eu vou lá e ajudo a pessoa. Mas é isso que você falou, faz total sentido. O brasileiro, ele prefere perguntar, e aí ele vê qualquer pessoa que ele acha que pode ser que trabalhe no aeroporto e começa a perguntar, né? Isso aconteceu comigo em Amsterdã também. Esse ano eu fui criar conteúdo em Schiphol também, e aí tava com o pessoal lá de colete, e as pessoas também vinham fazer perguntas. Então talvez não seja tanto assim só do brasileiro. E pior é que a pessoa pode até receber uma informação errada, né? Eu até brincava que Exato. quando eu ia almoçar no terminal em Guarulhos, e a gente, pô, dá preguiça tirar o colete, não tem onde guardar, é um negócio que não dá para dobrar Aham. porque tem identificação e tudo mais. E aí eu até brincava assim, falava, nossa, a Guarulhos tem que pagar um salário para gente que fica dando informações aqui, porque no caminho da Aham. saída até o restaurante era 30 pessoas paravam para perguntar alguma coisa. Imagino, imagino. Olito, eu gosto de uma treta, mas eu espero não causar uma treta para você com essa pergunta, tá? Qual que é seu aeroporto favorito no Brasil, Lito? Deixa eu ver. Eu, sabe que eu gostei do aeroporto lá de Curitiba? Eu gostei daquele aeroporto, Uhum. assim. E eu fui uma vez só. Eu gostei dele. Você foi antes ou depois da parte nova? Foi depois da parte nova já. Aham. E, assim, não sei se foi a primeira impressão, eu não sei se porque
curiosamente, né, ao contrário do que se fala, assim, as pessoas estavam super amáveis comigo no aeroporto, né, e dizem que o curitibano não fala com ninguém. Mas eu achei o Sim. pessoal super amável, diversas pessoas vieram falar comigo, parecia que eu estava, sei lá, não sei, que todo mundo assistia meu canal, né. Então, eu achei e eu gostei do Aham. aeroporto, da maneira que ele é, onde ficam os restaurantes e tudo mais. E também gosto de Guarulhos pelo fato de ser o aeroporto que eu sempre trabalhei, então conheço ele com a palma da mão, me locomovo muito fácil. Pois é, mas eu gosto do aeroporto de Curitiba também. E eu morei em Curitiba, né? Eu terminei a faculdade em Curitiba, então fiz pesquisa do meu TCC no aeroporto de Curitiba, ainda antes da reforma, né? Sou um idoso já, então isso foi antes da reforma, antes da parte nova, e sempre gostei do aeroporto de Curitiba também. Agora, é claro, Guarulhos é o maior, né, da América Latina, é o que a gente consegue ver maior número de aeronaves diferentes, companhias aéreas diferentes. Então, para a gente que gosta de aviação, Guarulhos tem um lugar muito especial. A gente consegue ver mais aviões de empresas aéreas diferentes do que no próprio Estados Unidos. Às vezes você vai em Newark, por exemplo, você vê um mar de aviões da United, aí você vai para JFK, vê um mar de aviões da American Airlines, e você vê um ou outro internacional. Aí você pousa em Guarulhos de manhã, o pátio está É forrado de verdade. empresas europeias, americanas, e é bem interessante. É maravilhoso mesmo. E falando então sobre, você falou aí de Newark, né, de JFK, qual é o seu aeroporto favorito no exterior? No Brasil já sabemos que você gosta de Curitiba e Guarulhos, mas no exterior, aquele que te chama mais atenção, que você mais gostou? No exterior tem dois. Eu gosto muito de Chicago, por causa da arquitetura. Uhum. Ainda não conheço também. Chicago eu gosto muito. E Denver também. Denver é um aeroporto Ai, Denver é assim, lindo, né? bem interessante aquilo lá. É um negócio diferente. A própria fila da imigração, É. da imigração não, da segurança, onde vai passar no TSA, é um negócio Uhum. bem diferente assim dos outros aeroportos. Eu acho bastante interessante Denver. É, em termos arquitetônicos, Denver é muito diferentão, né? Que ele tem aquelas tendas brancas, né? Que você olha, parece um circo, mas que na verdade eles estão. O que eu já li é que eles fazem alusão às montanhas, né? Porque Denver está muito próximo das Rocky Mountains ali do Colorado. E aí a ideia é fazer uma alusão às montanhas nevadas ali do Colorado, né? Achei bem bonito também. E ele é um aeroporto bem iluminado, e a iluminação natural, assim, ele é bastante Uhum. aberto, a própria temperatura interna é mantida sem muito ar-condicionado, é bem interessante Denver. É verdade. Eu tinha me esquecido de Denver, mas é bem legal mesmo. Inclusive, né, a gente sabe que você já viajou muito a trabalho, né, então você já acompanhou muito as operações dos aeroportos aí em vários lugares, né, principalmente nos Estados Unidos, por conta do seu trabalho na United. Tem alguma coisa que você viu assim de mais diferente em algum aeroporto, seja nessa parte de operações ou até na sua experiência mesmo como passageiro, algo que tenha te chamado mais atenção? No Terminal B de Chicago, B e C são concourses da United, lá em Chicago. E no Aham. concourse B tem uma ossada de um dinossauro, assim, de um diplodocus. Meu Então, Deus. tipo, o Museu de Ciência Natural lá de Chicago, ele é famoso por causa dessas ossadas de dinossauros que ele tem. E aí tem um Aham. diplodocus no meio de um terminal. E assim, o diplodocus deve ter Meu o quê? Deus. Uns 12 metros de altura. Então você olha aquela ossada, a cabecinha do dinossauro lá em cima, encostando no teto Meu Deus, que do demais. terminal. Então é um negócio que chama atenção, muita gente para tirar foto lá embaixo do dinossauro do aeroporto de Chicago. Que legal, Então né? essa é O aeroporto acaba virando uma atração turística também, né? Quando tem essas coisas diferentonas, assim. Eu acho o máximo. verdade. Falando de aeroporto brasileiro, o que você acha que tem que melhorar nos aeroportos aqui no Brasil para que a gente possa ter aeroportos cada vez melhores, a gente tem experiências melhores? O que você faria diferente, assim, nos nossos aeroportos? Eu acho que em geral, no Brasil, a gente tem uma cultura que deve ter vindo da Europa, que é de fazer as coisas com mais aperto. Assim, a gente tem muita Uhum. terra, mas a terra não é dividida igualmente. Por exemplo, nos Estados Unidos, o espaço é muito bem utilizado. As coisas são amplas, as avenidas são largas, as Uhum. calçadas são grandes. E aí você
chega no Brasil, em qualquer cidade, as coisas são pequenas. Então, o embarque e desembarque de aeroporto em Congonhas, em Guarulhos, é um inferno, porque a rua é estreita, só cabe um carro, e aí não pode parar por mais do que 3 minutos, aí você não consegue pegar o passageiro. Então, acho que para os aeroportos que virão aí no futuro, é melhor começar a pensar em conforto, assim, espaço, pé direito alto, sabe? A pessoa tem que se sentir confortável dentro de um aeroporto, porque já é um processo tão estressante você viajar com toda a questão da segurança e tudo mais. E aí você entra num lugar que é apertado e tá todo mundo encostando em você, como se fosse uma feira livre, aí realmente complica. Então, acho que para a gente melhorar mais e tirar aquela nota A aí, seria pensar nessa questão do espaço. Eu concordo com você. Eu acho que pé direito alto é algo que faz muita diferença. Até pela questão da localização, da orientação do passageiro, né? Você estava falando sobre sinalização mais cedo, e quando a gente tem um pé direito alto, a gente consegue visualizar o espaço como um todo, né? A gente consegue ver aonde é que está cada coisa melhor, onde é o embarque, onde é o desembarque, onde estão os balcões de check-in. Então facilita demais a orientação do passageiro no aeroporto. Sem dúvida, concordo plenamente. Agora, Lito, a gente tem um Lito antes do Malone e um Lito pós-Malone. Suas necessidades em viagem, seja no avião, seja no aeroporto, mudaram depois que você se tornou pai do Malone? Eu gostei aí do pós-Malone, hein? Quase virou post-Malone. Virou post-Malone, quase. Na verdade, agora não mais, ele já está com 4 anos de idade, então não faz mais tanta diferença viajar com ele ou não. Mas no início, até ele completar 3 anos, 3 anos e meio, eu tinha algumas vantagens em ir para o aeroporto com ele, que é prioridade. Então você passa na fila de prioridade com crianças, com carrinho, aí chega no passaporte mais rápido. Então, isso era uma vantagem. Que essa vantagem acabou agora, que ele já cresceu, né? Mas não faz muita diferença. Na verdade, assim, eu acho que faz muita diferença quando é criança mesmo, assim, sabe? Um lugar para parar, para dar mamadeira, para trocar fralda. Uhum. E isso, felizmente, eu não fiz muito em aeroportos, assim, em Guarulhos, pelo menos, eu não fiz muito isso, porque fica perto da nossa casa. Mas lá fora, Sim. por exemplo, o aeroporto do Panamá, o local assim para trocar fralda não era muito legal. Então, eu acho que isso dava um pouquinho de gastura na gente, assim, né? Sim, Então, sim. mas acho que hoje a maioria dos aeroportos já tem um suporte melhor assim para criança, já tem banheiros para família, né? Verdade. Entra a família inteira. Espaço Kids também em alguns aeroportos. Então isso ajuda. Então é interessante a gente ver a evolução assim dos aeroportos. Eu acho que para você, principalmente que estuda essa questão, a tua área, né, de estudo, é muito interessante ver a evolução através do tempo, do espaço em que uma pessoa se sinta confortável e não simplesmente ela vá para entrar num veículo e ir para outro lugar. Ela tem que se sentir bem no local. Exato. A gente fala que os aeroportos eles estão ganhando novas funções, né? Cada vez mais novas funções. E deixa de ser simplesmente um local para embarcar no avião e ir para outro lugar. Tem muitas outras funções possíveis dentro do aeroporto, né? É verdade. Ô, Lito, a gente sabe que você super inspira, né, as pessoas, tanto pessoas que querem viajar, pessoas que querem perder o medo de avião, mas principalmente pessoas, eu acho, que querem trabalhar nesse meio da aviação, né? Então, para a gente finalizar, queria que você deixasse aí uma mensagem, uma ideia legal para a galera que quer trabalhar. O que você diria para essa galera que quer trabalhar na aviação? Eu diria que a aviação ela tem um dos ambientes mais incríveis para se trabalhar. Ao mesmo tempo em que ele é um dos mais estressantes, um dos que você mais sofre pressão, porque é uma indústria extremamente regulamentada, certificada, e as coisas têm que correr numa sequência certa para que tudo saia certo. Isso gera um determinado nível de estresse e pressão muito grande. Mas o ambiente em si, Verdade. o ambiente de um aeroporto, de uma empresa aérea, é um dos ambientes mais incríveis assim de camaradagem entre os funcionários. Uhum. Então, o que eu diria para todo mundo que quer entrar nessa área é: primeiro, você tem que gostar muito de aviação, porque
Muito. Por incrível que pareça, apesar de todas essas qualificações, é uma área que ainda paga mal para os funcionários. Verdade. Então, tenha paciência e espere, né? Você vai gostar de trabalhar, então você vai ter que engolir bastante sapos, assim, perder muitos finais de semana com a família, mas no final compensa, assim. Eu pego pela minha trajetória na aviação e compensou muito, assim, todo o estudo, toda a paixão que eu tive, de poder ir para uma empresa internacional depois e galgar diversos postos Uhum. até chegar quase a gerente. Então, vale muito a pena. Se você se dedica, vale muito a pena trabalhar na aviação. É gratificante. Que demais, Lito, que demais. Bom, queria te agradecer de novo, né? Mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por ter pegado um pouco do seu tempo aí, do seu dia corrido para poder falar com a gente e compartilhar um pouco desse seu lado aí passageiro que a gente ainda não conhecia com tantos detalhes como a gente pôde conhecer hoje. Então, para mim foi uma honra poder entrevistar você, falar com você nesse nosso primeiro episódio do podcast Papo de Aeroporto. Muito, 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 muito obrigado. Obrigado você, Rafa, pelo convite e obrigado pelo ótimo trabalho que você faz também educando as pessoas sobre aviação, sobre principalmente essa área de aeroportos e tudo mais. Isso é muito importante para que a pessoa não chegue achando que aquilo é uma rodoviária e que você vai para a plataforma B e já vai embarcar. Tem todo um processo, isso é muito importante. E grande abraço e sucesso aí nesse seu novo voo aí do podcast. Obrigado, Lito, valeu. Muito legal conhecer esse outro lado do Lito, né não, pessoal? Eu adorei. Mas bora para o nosso próximo quadro? Presepadas Aéreas. O Presepadas Aéreas é o espaço onde eu recebo e conto aqui as histórias de vocês. Pode ser história de amor, de perrengue, de terror, qualquer outra situação inusitada que você tenha vivenciado num aeroporto ou num avião. Para ter sua história contada aqui, você pode mandar um e-mail para contato@papodeaeroporto.com.br ou mandar no nosso direct lá no Instagram. E hoje a gente vai contar a história do Lohan, que aconteceu há exatos 10 anos, em setembro de 2013. Ele estava com a noiva e alguns amigos em um congresso em São Paulo e na volta pegou um voo da Gol saindo de Viracopos para Brasília com uma conexão no Galeão. Tudo corria super bem nessa primeira etapa até que ele começou a perceber que tinha algo estranho no seu intestino. Sabe, quando começa a dar aquela cólicazinha que a gente já sabe qual vai ser o resultado? Essa dor dele foi aumentando durante o voo, mas ele estava decidido que ia ao banheiro assim que desembarcasse no Galeão, para não ter que usar o banheiro do avião, né? E é aí que o problema começa. Porque quando eles chegam ao Rio, a tripulação fez aquele speech assim. Atenção passageiros com conexão a Brasília. Favor permanecer a bordo, pois essa mesma aeronave fará esse voo. Bom, ele resolveu que teria que ir ao banheiro do avião mesmo, enquanto a aeronave estava em solo. Correu pro banheiro lá da frente, sabe? Aquele que fica perto da cabine, para deixar um presentinho ali para os pilotos. O Lohan, gente, estava tão desnorteado que entrou e já sentou logo no vaso para fazer o número 2 dele. Aí vocês já imaginam os barulhinhos, né? Porém, contudo, todavia, toda história que é ruim pode ficar pior, né? Pois é. Ele esqueceu de trancar a porta do banheiro. E claro, enquanto ele estava lá vivendo aquela situação de degradação que todos nós, seres humanos, vivenciamos todos os dias, uma passageira abre a porta do banheiro e dá de cara com o Lohan sentado no trono e aquele odor delícia. Como se isso não fosse bastante, a passageira ainda grita: "Ah, meu Deus, tem um rapaz aqui!" E todo mundo caiu na gargalhada. E tem um detalhe. Nessa época, a Gol reservava um banheiro da aeronave para as mulheres. E claro, né? O Lohan escolheu justamente esse banheiro. Na verdade, ele nem se tocou. Ele olhou para o banheiro e correu. Nesse momento, a vontade do Lohan era de ir até Brasília trancado no banheiro de tanta vergonha. Não é para menos, né? Mas claro, ele teve que abrir a porta e enfrentar aquele corredor da humilhação até o seu assento. Isso me lembrou daquela cena de Game of Thrones, onde eles falam "Shame, shame". Os passageiros todos olhando para a cara dele, os amigos fazendo piadinhas e ele não sabia onde enfiar a cara.
Bom, quando chegou em Brasília, na hora de desembarcar, a comissária dando boa noite para todos os passageiros. Quando olhou para a cara dele, a mulher começou a rir ainda, acreditam? Mal deu boa noite pro coitado do Lohan. Moral da história: tudo que é ruim sempre pode piorar. Tranque sempre a porta do banheiro do avião. Estamos chegando ao fim desse primeiro episódio do podcast Papo de Aeroporto. Mas fica ligado que no próximo episódio vamos conhecer um pouquinho mais sobre o funcionamento dos aeroportos que são hubs das companhias aéreas. Espero que você tenha gostado desse papo e nos vemos no próximo voo. Até mais! O podcast Papo de Aeroporto é apresentado por Rafael Castro e com produção e edição do jornalista Gabriel Magashi. Todos os direitos reservados ao Papo de Aeroporto Negócios Digitais Limitada.